casarões, contava a história dos casarões e dizia o que estava naquele momento atual no lugar daqueles casarões. Que prédio, né? Que edificação que estava lá. Essa série já tem 2 anos, já foram escritas 70 histórias diferentes. 70 legal, casarões, né? Já foram. Eu já li algumas aqui me preparar para esse programa. Amei. E é muito bacana porque tem uma ótima aceitação das pessoas. As pessoas adoram a Avenida Paulista e a história da Avenida Paulista, né? Então, a gente está aí quase fechando a avenida como um todo. E esse trabalho, ele acontece como e o que você tem que fazer de pesquisa e percorrer? Então, o trabalho iniciou através de um livro, que é este livro aqui. Ai, que bom, já trouxe, né? É um livro de 84, 85. Ele se chama Álbum Iconográfico da Avenida Paulista. Quem fez esse livro, quem desenvolveu esse livro, foi um professor da USP, da FAO, da Faculdade de Arquitetura, que se chama Benedito Lima de Toledo. E ele, se vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas ele trouxe isso, pro álbum, a gente... muitas fotos de várias casas que existiam na Paulista. Então, a partir disso, eu fui buscando, a partir desta informação que estava disponível nesse livro, eu fui buscando outras informações. Então, das casas, da família, quem que morava lá, qual era o estilo da casa. Então, informações gerais, tanto da família quanto da arquitetura e da casa. E depois localizava um número na Paulista, um número atual, e fazia a mesma pesquisa com prédios. As pesquisas foram feitas de diversas maneiras, em hemeroteca digital, em estudos de pós-graduação, de mestrado, em sites especializados, quer dizer, qualquer tipo de informação, até das próprias famílias que tinham descendentes de pessoas que moraram na Paulista. Que bacana, hein? Lembrando, hein, onde você está? No programa Paulista Viva, totalmente especial, porque estamos na véspera dos 464 anos da cidade de São Paulo. E sempre por aqui, muito conteúdo, música. Manda ver aí, hoje a nossa DJ é a Tássia Barreto. Escutem. E só quando cruza Ipiranga, a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Aí, realmente inspira, né? Chegar a São Paulo. E hoje vocês vão acompanhar um roteiro completo, hein? De história, formação, tudo que a gente pode, de alguma forma, transmitir. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri a Luciana Coutrin, autora de uma série especial específica sobre a Avenida Paulista. E vai ter mais, hein? A Luciana vai nos ajudar aqui, guiando o programa, e vai ter uma agenda cultural para vocês aí curtirem amanhã, pois na ponte do feriado, no fim de semana, Avenida Paulista e seu roteiro cultural. Afinal, aqui é a avenida mais querida e ela está dentro desse grande momento de comemoração pelos 464 anos da cidade de São Paulo. Luciana, o que é essa série especial? Você já passou os detalhes, mostrou inclusive aí no início, quem não estava ainda com a gente aqui nos bastidores, um livro. Queria que você voltasse ali e apresentasse para a gente a partir de tudo daí. Então, eu vou começar da seguinte maneira. Você vai me dar um tema da sua série especial, relaciona com o material que você trouxe e a gente completa aqui com mais informações. Eu levantei aqui, fiz também aqui uma leitura prévia, né? Achei tão interessante uma manchete dessa série, que é a Vila Fortunata e o Parque. Como é o nome mesmo?
Explica essa história aqui para nós e deixar todos aí por dentro do que é a Avenida Paulista, também aí na parte histórica. Para vocês entenderem, um artigo é publicado a cada semana. Então, a cada semana, a gente escreve sobre uma casa antiga e aquilo que se construiu no seu lugar. Esta que a Luciana está comentando é um dos artigos que fala da casa da família René Thiollet. O René Thiollet, ele foi uma grande pessoa na vida cultural paulistana. É até legal começar por ele, porque ele foi responsável em viabilizar a Semana de 22. Então, ele é uma pessoa muito influente na cultura e viabilizou que pudesse acontecer a Semana de 22, né, de arte moderna. E ele alugou o Teatro Municipal para que a semana acontecesse lá, e ele morava nessa casa que fica aqui próximo, né, perto da Ministro Rocha Azevedo, e a casa dele foi demolida, mas a Vila Fortunata era o nome da mãe dele, tá? Por isso de Vila Fortunata. Porque os terrenos, né? Hoje a gente tem uma metragem, mas eram quase chácaras, né? Exato, eram a quadra inteira. A quadra inteira, né? Muitos, inclusive o dele. E o dele tinha a única reserva de Mata Atlântica na Avenida Paulista. Então, naquele terreno foi preservado e foi tombado a reserva florestal de Mata Atlântica, a casa foi demolida e lá se veio, hoje o que nós temos é o Parque Mário Covas. Sim, lembrando, né, 2 parques ao longo da Avenida Paulista. E muita gente não conhece o Parque Mário Covas, né? 3, eu diria. 3, né, que ainda tem a outra área, né, lá atrás, né? Então, o terceiro ninguém conhece, porque ele é um parque privado, mas é aberto ao público. Ao público, né? Ele fica no Hospital Santa Catarina. Ele é um parque que você pode é maior que o Mário Covas até. E, inclusive, ali a entrada do Santa Catarina, né, com toda aquela parte arquitetônica, já é um convite, né? Isso. Então, só para terminar, o parque foi, na gestão do Kassab, ele foi dado o nome de Parque Mário Covas, só que muita gente queria e fez campanha, etc., para que o parque chamasse René Thiollet por conta da importância dele. Mas a questão mais política, não sei, acabou sendo o Mário Covas. Muito bem. E o que nós temos ali perto hoje como centro cultural? Você acha que está mais perto a Casa das Rosas ou está mais perto o MASP? Está mais perto o MASP. Na verdade, a gente está mais perto de lá o Center 3, o Conjunto Nacional e depois indo em direção ao MASP, é o MASP que está mais perto. Então vamos começar também mesclando, né? Todo mundo aí vai começar a anotar, hein? Vamos falar da agenda atual, né? O que vamos ter no Conjunto Nacional. Mas antes, temos uma palavra, né? A mensagem de Vilma Peramesa. Hoje não está aqui com a gente, mas mandou mensagem. Vamos ouvir? Aí, Vilma Peramesa. Sou síndica do Conjunto Nacional há 33 anos e sou presidente da Associação Paulista Viva. Portanto, eu tenho São Paulo inteirinho no meu coração, né? Nasci no interior, mas fui criada aqui desde a primeira semana. Então, eu sou paulistana, né? E adoro São Paulo. Vivi muitos anos na Zona Norte, no Tremembé, ali em Santana, que é uma região até pouco conhecida dos paulistanos, mas é alguma coisa muito familiar. E há mais de 40 anos trabalho na Avenida Paulista. 25 de janeiro é o aniversário da cidade. Eu posso dizer para vocês que eu sempre gostei dos aniversários da cidade desde o 4º centenário, em 1954. Só quem viveu naquela época sabe o que foi aquela festa que durou o ano todo. Portanto,
São Paulo, Zona Norte, Avenida Angélica, onde moro agora mais proximamente, e Avenida Paulista. Eu te amo, São Paulo. Está aí. Eu sou Vilma Peramesa. Vilma Peramesa, participando sempre dessa forma muito interativa aqui no programa, porque ela tá assim, sempre por aí, presidindo a Associação Paulista Viva há mais de 30 anos no Conjunto Nacional, com muitas situações. Mandou o recado aí muito bem, né? Bem com as características e também com as suas raízes, né? Aqui feitas a sua carreira na cidade de São Paulo. E você, Luciana, eu tenho aqui algumas informações, né? Você é paulistana até a alma, correto? Da Gema. Opa! Eu nasci Hospital no Hospital Matarazzo. Agora manda ver como que é seu coração, como que foi a sua infância. Eu nasci no Hospital Matarazzo, eu morei muitos anos na Bexiga, na Bela Vista. Ah, tá bexiguenta. Bexiguenta. Adoro a Bela Vista, acho que é um bairro muito diversificado. Depois eu fui morar em Moema, eu fiz faculdade na PUC, fiz mestrado na PUC também. E hoje eu dou aula no SENAC, lá em Interlagos, no Centro Universitário SENAC. A Paulista está na minha vida desde o primeiro dia, então não era à toa que um dia eu ia escrever sobre ela. Muito bem, viu? Então eu vou dar aqui 2 dicas sobre a agenda cultural do Conjunto Nacional e voltamos já para a história do roteiro. Lá no Conjunto Nacional, vocês já conhecem as galerias, né, culturais. Só tem coisa legal ali, hein? A partir de amanhã. Agora à tarde já tem público ali reunido. Eu vim de lá e eu percebi. Mas amanhã sendo feriado, a ponte do feriado, fim de semana. Amanhã se programem. Tá aí a primeira exposição, a primeira dica é o espaço que reúne foto, poesia, dança e vídeo. O espaço é Estações e faz parte do projeto também uma mostra itinerante e desdobra-se ao público em diferentes formatos e manifestações, sejam intervenções urbanas, sejam espaços culturais. Nessa exposição, a cidade de São Paulo é o ponto de partida e chegada, e os fotógrafos Florinda Saad e Pedro Wickbold convidam o público para uma caminhada por uma cidade que revela um mundo escondido, um mundo que apenas se revela em um olhar, aberto para o novo, hein? Corredor, Galeria do Conjunto Nacional até o dia 3 de fevereiro. E mais uma aí pequenininha, mas importantíssima, porque são as relações neoplasticistas. Exposição que reúne obras do artista plástico Dercival Tamion. O artista apresenta esculturas produzidas com fragmentos de madeira reciclada, recolhidos em caçambas e canteiros de obras. É a cara de São Paulo, né? A cara realmente de quem quer mostrar arte, essa São Paulo que sempre está em transformação. Vai até o dia 28 de fevereiro. Anotou? Agora a gente volta para percorrer mais e com a história com a Luciana Contrim. Passando desse trecho, o que a gente tem também de resgate quando a gente fala de logradouros, que são das transversais, com a famosa Avenida Paulista. Joaquim Eugênio de Lima. O que ele traz aí carrega de importância e o que ele traz também aí de aspecto histórico? Bom, o Joaquim Eugênio de Lima é o pai da Avenida Paulista, né? Ele inaugurou a Avenida Paulista no dia 8 de dezembro de 1891, junto com mais 2 pessoas, o João Câmara e o Borges de Figueiredo. O Joaquim Eugênio de Lima, ele não morou na Paulista, mas ele foi casado com uma pessoa que morou na Paulista. E, aliás, a filha dele foi casada com uma pessoa que morou na Paulista, que é o ministro Rocha Azevedo.
então... Eles são parentes, né? Parentes, parentesco. Aliás, parentesco é muito comum na história da Avenida Paulista, né? Tem muita gente que casou com outras pessoas que moravam na própria Paulista. E o ministro Rocha Azevedo, acho que tem uma história muito interessante, que ele, como também investidor, né? Porque ele era parente do Joaquim Eugênio de Lima, ele trouxe para a Paulista a primeira casa da Paulista. A primeira casa da Paulista. Que fica na esquina com a ministro Rocha Azevedo, né? E esta casa, ela veio da Noruega, ela era feita de madeira, de pinho de riga, e ela foi colocada lá para fazer com que as pessoas ficassem interessadas em conhecer a Avenida Paulista. Então, ela tinha um objetivo comercial e depois ela foi dada em casamento, presente de casamento para a filha do Joaquim Eugênio de Lima. Então, essa é uma curiosidade importante. Joaquim Eugênio de Lima era arquiteto, não era brasileiro, desculpa, engenheiro. E ele era uruguaio. E ele falou uma coisa que fez o destino da Avenida Paulista. Que é, ele quando estava pensando no nome que ele ia dar para a Avenida Paulista, todo mundo falou, vamos dar nome Avenida das Acácias, Avenida das Bromélias, porque a avenida tinha muitas árvores, muitas árvores bonitas, né? Ela tinha um estilo francês. E aí o Joaquim Eugênio de Lima disse o seguinte, não, esta avenida vai se chamar Avenida Paulista. Paulista em homenagem aos paulistas e paulistanos que me receberam tão bem nessa terra. Então, desde o começo, a Paulista era... O batizado veio assim, né? Veio assim e era uma síntese de São Paulo, que faz aniversário. Muito bem. Seguindo, a gente ainda dentro da história com o Joaquim Eugênio de Lima, ele também teve uma participação fundamental nesse campo mais da engenharia, porque além dessa casa como uma exposição, né, que hoje a gente chama de showroom, lá atrás já estava com essa iniciativa, se veio também as intenções de que vamos construir mais, vamos tornar a Paulista uma via para moradia, porque antes não eram. Certo. E essa passagem, essa sequência de transformações da Avenida Paulista, em algum momento ela ficou mais acentuada? Vou contar. Só um detalhe interessante. A casa que foi do ministro Rocha Azevedo é a casa que hoje recebe aqueles eventos no 1811. A Casa Branca. A Casa Branca, que já foi muito utilizada por bancos, né? Inclusive na época de Natal, para apresentação. Vários corais, anos ela foi. E agora ela está sendo utilizada para atividades de marcas, né? Então é uma festa que acontece lá, né? Muito bem. Ela foi vendida para a família Hanud e depois essa própria família continua trabalhando esses eventos. Então, em relação às gerações, né? O que foi se transformando? A Paulista recebeu logo no início todo mundo fala que a Paulista tinha os barões do café. Sim. E eu vou dizer para vocês que isso é um mito, né? Isso não é a realidade. Porque fala assim, a primeira, né, vocação nasceu para atender os barões do café. Não. Muito bem, viu, Luciana Contrinha aqui com a gente. Pois bem, a Avenida Paulista recebeu majoritariamente na sua primeira geração imigrantes europeus. Eles eram empresários que vieram ganhar vida no Brasil e enriqueceram. E aí puderam comprar casas na Paulista. Então, vários portugueses, italianos, franceses, alemães, de várias etnias, né? Vários países. E tinham também pessoas já de origem brasileira
que eram fazendeiros. Um ou outro era de café, mas eles não eram barões. Existia uma única pessoa da nobreza que realmente era vinda da nobreza, que é a baronesa de Arari. Onde hoje, a casa dela é onde hoje está o edifício Baronesa de Arari, que recebeu o mesmo nome, que também é um ícone, tem uma história divina. Tô falando, essa Luciana. Da Paulista. E esse tipo de pesquisa, como que você faz? Ou você fez, além da utilização, né, de material já escrito em livros, registros, né? Você procurou muita coisa em cartório, de registro, de Olha, existe hoje existe muita coisa disponível na hemeroteca digital. Então, existem jornais da época, o próprio Estadão já existia naquela época. Então, procurando nessas fontes, você consegue identificar muitas informações, tanto da própria avenida, que ela sempre foi um ícone, né, desde a sua inauguração, quanto das pessoas que moravam nas casas. Olha, estão chegando aqui também participações e mais pedidos. Eu vou dar aqui um alô para alguns. Eu queria que você, Luciana, já separasse para a gente algumas fotos, para a gente mostrar, inclusive, como era a extensão, né, como era larga a Avenida Paulista. Então, pode já preparar essas fotos para a gente mostrar aqui para quem está nos acompanhando. Quero mandar aí um alô para Mariana Arantes, Regis Herger, Lúcia Elisa, Cláudia Moreira, Paula Signori, Cláudia Di, a Márcia Dib, grande abraço, Márcia, o Eloy Câmara, a Rafaela José, a Rafaela aqui do movimento também dos moradores ao longo da Avenida Paulista. Então, eu queria atender essa pergunta que chegou aqui da Márcia Dib. Ela falou, se perdeu muito em relação à extensão e à largura da Avenida Paulista. Sim. Muito, né? Muito. Márcia Dib. Márcia Dib. Oi, Márcia, tudo bem? Opa. Prazer te ter aqui, viu? Muito se perdeu. A Avenida Paulista ela foi planejada como para ser a Champs-Élysées de São Paulo, tá? Então... Deixa eu ver aqui pelo outro lado que Champs-Élysées de São Paulo. De São Paulo, do Brasil, né? Uhum. Então, ela foi uma avenida projetada para ter uma largura muito grande. Ela tinha várias árvores, vários tipos de árvores, né? Então, essa você pode levar até lá para eles acompanharem. Olha, essa de 1902 é um cartão postal. Eu nem falei para ela, você viu que ela pegou e já falou, conhece tudo. É um cartão postal da época, né? Verdadeiro, ou seja, original, né? Da época mesmo. Aí, viu, Márcia? Também a comprovação especial para vocês. Continuem, mandem para cá suas participações. E nos anos 70, né, teve duas ações políticas que diminuíram a largura. A largura não, mas o que tinha na Paulista. Então, tirou calçada, 6 metros de calçada, as árvores saíram. E aí a avenida, que não era dividida em 2 vias, foi dividida em 2 vias, né? Eu vou pedir aqui a Luciana, eu tô abrindo todas aqui as correspondências. O que é isso aqui, hein? Eu tô buscando, tô abrindo, tô adorando. Gente, cartões postais, fotos, cartas, tô aproveitando aqui. O que é esse material, Luciana? Esse material são cartões postais originais de época. Eu comprei fora do Brasil, porque no Brasil... Quando tem, é muito, muito raro, mas quando tem, eles são caros e eles são originais. Alguns deles, inclusive, vêm ele foi circulado. Então, ele vem com escrito. Vou mostrar para vocês. Mas olha que legal. Essa também é uma foto do Gainsley, que foi um fotógrafo de época, que tirou essas e outras fotos. E esse daqui vem circulado. Olha que bacana, gente. Já em francês. Depois a gente pode, ou melhor, vamos disponibilizar, né, Luciana? Pela Associação Paulista Viva, viu? E querer mais aí conhecimento pelos estudos e pelo que ela pesquisou mesmo. Luciana, seguindo aqui,
A gente tem a questão também de que cada vez mais a cidade de São Paulo está dentro e está buscando se reinventar e está dentro das normas para ser considerada uma grande metrópole dentro do contexto mundial. Ela sempre teve essa vocação? Como você falou, quando você viaja para fora, sempre tem o cartão postal de época, tudo, e você acaba mesmo adquirindo porque se torna uma matéria de pesquisa. Mas, normalmente, a Paulista, ela é citada desse jeito entre historiadores e o público internacional? Sim, a Paulista é a avenida mais conhecida de São Paulo, né? Ela é um ícone de São Paulo e ela é citada por diversas razões, né? Então, ela é citada pela sua história, que é bastante diversificada. Ela é citada pelo seu dinamismo, né? Por como ela foi mudando ao longo do tempo. Ela é citada pela sua diversidade e ela é citada também pelas próprias obras que a avenida contém, né? Os centros culturais e pelo que ela significa para a cidade de São Paulo, né? Vou dar mais uma dica, já que você falou em centro cultural. Olha o passeio, hein? A partir de amanhã, venha aqui para a Avenida Paulista e comemore o aniversário da cidade. O MASP, Luciana, que é o Museu de Arte de São Paulo, no número ali 1578 da Avenida Paulista. Foi aqui, o ano passado a gente também fez aqui material especial sobre o MASP, né, que completou os seus 70 anos de fundação, e mais precisamente foi no dia 2 de outubro de 1947. São Paulo ganhava um espaço que provou ser um marco na disseminação da arte, o Museu de Arte de São Paulo. Afinal, para comemorar os seus 464 anos da capital, a partir de amanhã e sempre que possível, a programação está totalmente voltada para catraca livre, é isso mesmo, grátis, amanhã no feriado, é só chegar, é a partir das 10 até as 8 da noite. É uma ótima oportunidade, por exemplo, para visitar o acervo permanente e duas exposições que estão lá, que é a Guerrilla Girls e Histórias da Sexualidade. Tudo a partir de amanhã, hein? Tudo grátis. Lembrando, né, que o MASP também acaba se tornando ali o grande ícone dentro da arquitetura, e no aniversário do MASP foi possível, eles deixaram aí para um período, né, alguns dias, as persianas abertas do andar onde fica o acervo permanente. Eu visitei, fui à noite. Por quê? Para a gente ter a oportunidade de ter a vista da Paulista daquela altura, mas olhando para 9 de julho. Realmente a cidade é linda e a gente não tem essa noção porque no dia a dia e por necessidade aí para a qualidade do material do acervo, não se pode ter a luz direta no material que está ali, né? Então, mas foi feito um trabalho e de atenção e outros recursos e eles abriram as persianas. O MASP, a altura dele e a altura da Paulista, vistas aí para todos os lados. Maravilhoso. Aliás, eu tenho um comentário sobre o MASP que é muito interessante, uma história. Antes do MASP estar lá, o que estava lá era o Belvedere do Trianon. O Belvedere do Trianon, ele foi o local onde as festividades, onde a sociedade, onde as pessoas se encontravam. Era uma praça e tinham vários salões onde jantares, festas e comemorações aconteciam. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está um pedaço da entrada do Belvedere. Bacana, né? Depois a gente vai ter tudo isso também na página da Associação Paulista Viva, hein? E aí, em 1950, ele foi demolido, o Belvedere. 1950. Isso. E eu costumo dizer que a demolição marcou uma mudança, uma grande transformação. Por quê? Só para retomar, do final do século XIX até mais ou menos 1920, 27, a gente costuma dizer que é a primeira geração da Paulista, que foram os europeus, alguns brasileiros, etc.
De 1920 e poucos, quase 30, até 1950, a gente costuma dizer que é a segunda geração da Paulista. E aqui é muito interessante, porque não tem isso muito desenvolvido em estudos. Quem foi para Paulista nessa época foram os sírio-libaneses. Sírio-libaneses. Então, tem muitas famílias de sírios, principalmente que vieram da cidade de Homs, que tiveram benefícios do Império para vir para cá, para trabalhar. O Dom Pedro II esteve lá e fez isso. E as pessoas que vieram, as famílias que vieram e conseguiram fazer um pé de meia, foram morar na Paulista. Então, Sim. são muitos. Tanto é que, nesta época, a Paulista tem uma característica muito de casa árabe. A gente pode até lembrar de algumas. Então, por favor, faz aí com a gente esse passeio, esse guia. Vai falando mais ou menos pra gente lembrar. Lembra na esquina da Eugênio de Lima? Sim. Então, lá era uma casa com cara árabe. Lembra um castelo, quase um castelo, um palacete, melhor dizendo, que tinha na esquina da Consolação? Sim. Essa era uma casa de uma família árabe, do Kamasmi. A da Eugênio de Lima, que era lindíssima, era da família Lotaif. Tem outras, por exemplo, essa daqui, não, esse aqui não é. Tem várias, assim, muitas, da família Assad Abdala, que ficava ao lado do MASP, mas aí essa já foi demolida né? há mais tempo, né? As mais recentes eram essas, tá? E aí, só para terminar a questão do MASP, em 1968, acho, se não me engano, ou 2, o MASP veio para Paulista, porque antes ele era no centro da cidade. E aí, antes disso, entre a demolição do Belvedere, a vinda do MASP, teve a primeira Bienal de Arte de São Paulo na Paulista. Então, a gente fala que, assim, acabou um ciclo, que era o ciclo das pessoas mais endinheiradas, não sei o quê, e veio um ciclo que trouxe a arte para Paulista, né? Trouxe a arte para todos, para né? todas, esse acesso, o né? vão do MASP, a Lina Bobardi costumava dizer que a arquiteta do MASP, que aquele vão era para o encontro das pessoas. Então, ele foi feito daquele jeito para que as pessoas pudessem ficar lá, passeassem, dialogassem, conversassem. E o vão acabou sendo palco de muitas manifestações, né? Então, se cumpriu o que a Lina Bobardi planejou, né? Então, eu vou falar aqui de outro endereço que você vai descrever mais, mas pelo número você já vai saber, ó. Avenida Paulista, número 37. É onde fica um casarão, hein? Projetado por Ramos de Azevedo, que abriga um dos mais belos jardins de rosas. Estou falando da Casa das Rosas. A mansão foi projetada pelo escritório de arquitetos Ramos de Azevedo em 1930, na final aí da era da Avenida Paulista para frente. Tombada atualmente pelo Condefat desde 1985, a casa foi reaberta em 95 com a proposta de ser um espaço diferenciado, informatizado e dedicado às exposições. Hoje, as atividades são voltadas à leitura e pesquisa. Em 2004, a mansão passou a ser chamada Casa das Rosas, espaço Haroldo de Campos, poesia e literatura. E tem um acervo de 35 mil volumes da biblioteca do poeta, tradutor e ensaísta, agora é de todos os paulistas. Mais detalhes. Eu sempre entrei lá e fiquei pensando, Ramos de Azevedo projetou para quem? Aí eu fui pesquisar, né? Já que eu tô com a Luciana, ela me deu as dicas. A casa, ela foi habitada durante os primeiros 51 anos de sua existência. Os primeiros a ter como residência o casarão foram
uma das filhas de Ramos de Azevedo, que era Lúcia Ramos de Azevedo, e seu marido, Ernesto Dias de Castro. A residência foi passada ao filho do casal e logo mais aí para frente para outros familiares também. Conta um pouco mais sobre aquele trecho, né? Quando a gente fala assim, começou a Paulista, né? É do paraíso à consolação. Ok, vamos lá. Ó, enquanto a Luciana falava, eu fui buscar uma foto antiga da Casa das Rosas. Então tá aqui, ó. Que bacana, né? E um jardim até hoje mantido, exemplar, viu? E ao lado da Casa das Rosas, que era do Ernesto Dias Castro, morava o irmão dele, o Mário Dias Castro. Aquele que você falou que vinha mesmo como composto, família, né? Isso. Então a casa dele era essa. Olha que bacana, hein? Outro registro aí para nossa composição. Aquela região foi a última região da Paulista. A Paulista no começo ela ia só até a Brigadeiro Luiz Antônio. E depois ela continuou até a Praça Oswaldo Cruz. Lá existiram muitas casas de pessoas que, por exemplo, Cardoso de Almeida morava lá, os dois da família Dias Castro, né, o Ernesto e o Mário. Aí houve a construção do Hospital Santa Catarina, que também é uma das construções mais antigas daquela região. E lá tem uma coisa interessante, lá foram construídas casas de aluguel. Então a gente acha que na Paulista só morou pessoas com muito dinheiro? Não. Então lá tiveram as casas do Sarti, desculpa, que era um italiano. Lá eram 4 casas de aluguel. Do outro lado tinham casas do Cardoso de Almeida, também de aluguel. Inclusive uma delas era de uma pensão de uma família italiana que veio da mesma cidade que a minha, a família Mignoni, que alugava as casas. E é bem típico isso dos italianos que vieram para o Brasil, que faziam muito das suas casas pensão. Muito bem, viu? Então vou completar aqui também que a Casa das Rosas está com programação especial aí para os 464 anos da cidade de São Paulo. Tem que fazer hoje inscrição no site da casadasrosas.org.br, porque eles vão fazer um encontro peripatético. Poeta visita poeta. Como vai ser isto? A Secretaria Estadual, né, de Cultura, ela vai fazer aí um roteiro ligando e por meio de passeio as 3 grandes casas aqui em São Paulo que abrigam ainda acervos e estão voltadas aí para poesia e literatura. Parte da Casa das Rosas, que é na Avenida número 37, Avenida Paulista número 37, depois eles vão para a Casa do Guilherme de Almeida, que é na Rua Macapá 187, no Sumaré, e depois conclui na Casa Mário de Andrade, na Rua Lopes Chaves, 546, Barra Funda. Será uma caminhada cheia de descobertas sobre a história, a cultura e suas expressões. E na própria Casa das Rosas vai seguir com uma outra programação para quem não for caminhar, quem quiser ficar por lá. Muito importante isso, né, Luciana? Muito. Esse resgate, como você falou, fazendo esse intercâmbio, né? Indo para lá e para cá e passeando. Eu já tive a oportunidade pelo Sesc Bom Retiro, fazer o quadrilátero cultural com Pinacoteca, os museus ali, mas conhecendo pela rua desta maneira. A construção, a arquitetura, a formação, o que era aquela região. É muito interessante dessa maneira. Na Paulista tem muitas iniciativas nessa linha, iniciativas que falam, porque é importante dizer que a gente tem os casarões que foram ícones, né? E que hoje a gente tem 4 casarões que ainda permanecem, né? Vale também comentar que vários deles foram do escritório de Ramos de Azevedo, né? E alguns do Vitor de Bigras, que também é um outro arquiteto famoso. A gente tem, e aí eu não comentei, acho que vale a pena comentar, na passagem dos anos 50, o começo da construção de edifícios. E aí, o primeiro edifício que foi construído na Paulista era o edifício Anchieta, que fica na esquina da Consolação.
E na própria Paulista tem vários prédios que são ícones da arquitetura moderna, né? Então, o Conjunto Nacional é um deles. Sim. Ele é importantíssimo nessa virada, porque lá esteve o restaurante Fazano, teve muitos shows, muitas atividades aconteceram lá, e ele era um estilo de prédio que se fez muito presente nessa época, que é o prédio residencial, com serviços, com lazer, com uma área comercial ampla, né? É um edifício que contemplava todas as necessidades. Ele é um ícone, como também o edifício Anchieta também é um ícone. O Pauliceia, que fica lá na Eugênia de Lima, também são ícones da arquitetura moderna do Brasil. Então, já que a gente está falando em edifícios, eu vou descrever aqui outro endereço, vou citar outro endereço. Vamos ver aí quem consegue saber aí só pelo logradouro. Avenida Paulista 1313. E aí, gente, é o prédio da Fiesp, isso mesmo, que ali virou o grande centro cultural desde fevereiro do ano passado, que foi reaberto. Ocuparam o espaço, né? Já tinha essa destinação para a cultura, se passou ali por uma grande reforma para abrigar aí outros espaços voltados para exposições e também para questões mais assim de incursões dentro da cultura, como exposições de fotografias. E aí mexeram tanto lá que na cafeteria dá para ver agora tem uma vista direta para o jardim projetado por Roberto Bulemax. Muito bacana quando tem essa intervenção arquitetônica, a recuperação, né? Quando a gente fala da sustentabilidade, né? Dentro da cidade, o que fazer, o que projetar, o que melhorar. Lá também, Luciana, com 3 situações aqui, 3 dicas para a agenda de vocês que vale a pena também. Avenida Paulista 1313 vai ter exposições como o Circongen Culturas, reunindo aí obras e instalações interativas do artista Rafael Silveira, e mais, São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, realizado por Theodor Pressing, que é um fotógrafo alemão radicado no Brasil, e a exposição traça um panorama documental singular de São Paulo, sabe quando? Desde a primeira metade do século XX e até a chegada aí dos imigrantes ao Porto de Santos. E o Centro Cultural Fiesp tem uma característica. Ele tem aquele puxadinho, os shows que acontecem na parte externa. E amanhã vai ter show também, tudo grátis. O convite é para o show de Renato Teixeira e Sérgio Reis. Avenida Paulista 1313, o que você pode falar desse endereço? É outro endereço icônico, né? Ele marca a mudança da outra geração, da 4ª geração, né? Dos prédios mais empresariais, que receberam instituições financeiras, que receberam empresas multinacionais, quando a Paulista virou uma avenida bastante executiva, vamos dizer assim, né? E o prédio, a arquitetura dele é um sonho, né? Ele foi feito um concurso para ser feito o prédio. Quem venceu esse concurso foi o Rino Levi, e ele fez esse prédio projetado para frente, com essa dimensão que é ímpar, né? Ele é um prédio muito conhecido e muito utilizado como ícone da Paulista. Ele é conhecido, né? Ficou conhecido como ralador de queijo. E essa lateral do ralador de queijo, agora com tantas utilidades, né? Lá a gente vê já a projeção dessa linguagem mais digital, né? O jogo de luzes, muito bacana. É o Centro Cultural do SESI, né? Que é de arte digital. É muito bacana essa mistura, né? Esse resgate e, ao mesmo tempo, a utilização do que a gente tem de recursos atuais, né? Vou passar aqui fazer mais uma passagem aqui de abraço, senão eu termino o programa, você nem falou meu nome, não fez a minha pergunta, então eu vou rapidinho aqui para falar com todos a tempo, e ainda dá, viu? Ainda tem um tempinho aqui, manda a sua participação para cá. Kelly Alves, Sandra Regina Martins, Lucas Bezerra e também
Kelly Pereira Pereira. A Kelly Pereira Pereira, gostei dos dois Pereira, hein? Deve ser a união dos dois lados da família. Ela quer saber como fazer para ter mais informações, ter acesso à sua série, onde ela está. Vamos lá, gente, leiam, viu? É toda semana. Você pode procurar no Google como série Avenida Paulista, mas o endereço correto é www.spcity.com.br. Dentro da página, você vai encontrar a coluna São Paulo Antigo Moderno e lá você vai encontrar todos os textos que foram escritos. O SP City também tem página no Facebook. E todo domingo, lá pelas 10 horas da manhã, um novo artigo sobre a Avenida Paulista é publicado. A partir de agora, a Associação Paulista Viva vai compartilhar, Luciana, toda domingo, gente, pode deixar. Vão lá e curtam a página, viu? Tá bom, Compartilhem viu? também. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para a gente deixar suas considerações finais. Instituto Moreira Salles, né? Chegou aí o ano passado, também registramos por aqui, né? Mais ou menos de setembro para outubro, agora está com funcionamento pleno, né? Porque passou 6 anos, aí a reforma e finalmente o Instituto Moreira Salles aberto aí e sendo mais um centro importante para a cultura. E ele é um museu vertical, gente, é tudo para cima mesmo, muito bacana. Tem programação também lá, livre, grátis. Outro que chegou ano passado, mas bem antes, né? Foi em maio, a Jampa House, que é o centro aí cultural da comunidade japonesa em São Paulo. E ele foi feito aí dedicado à cultura mesmo nipônica e foi inaugurado com essa pretensão, apresentar o Japão para o Brasil e fazer aí o seu relacionamento e intercâmbio. Também muito bacana, fica lá na Avenida Paulista, número 52, mais ali pertinho do Shopping Paulista. E o Instituto Moreira Salles fica no outro lado. A gente vai do Paraíso agora para Consolação, mais perto do Conjunto Nacional, no número 2424. Você acha que parou? Tem muitas outras dicas. Todas essas dicas daqui a pouquinho na página da Associação Paulista Viva. Só para encerrar, que aí eu quero fazer também, aproveitar que ela está aqui, essa pesquisadora sobre história e formação, lembrando que a cidade de São Paulo, nos seus 464 anos, sempre tem um palco principal onde acontecem todos os eventos aí culturais. A Prefeitura de São Paulo resolveu, né, escolheu e destinou esse palco para o Vale do Anhangabaú, que vai ter aí uma vasta programação para todos os estilos e gostos lá. E também na esquina mais famosa, que daqui a pouquinho a nossa DJ faz o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Paulista, interligando também outros grandes pontos, como o centro da cidade e o Vale do Anhangabaú. Ok. Bom, gente, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que a Paulista, ela é diversa, né? Ela tem uma dinâmica desde a sua inauguração até os dias atuais. Essa diversidade, ela hoje, como muito bem a Luciana falou, ela está voltada e está mostrando qual é o futuro da nossa avenida, que é um futuro de cultura, de arte e cultura. São 9 centros culturais na Paulista, em toda a Paulista. E que a Paulista é a Paulista dos paulistanos, né? Então, uma curiosidade, só para fechar, em 1927, o nome da Paulista mudou.